Brasil. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Fabrício, eu sou diretor executivo da Qualidata, que é uma empresa de software. Lá a gente tem uma divisão F-Norris, que é uma divisão de inovação, e a gente tem atuado com inovação há alguns anos. E Bitcoin foi algo que surgiu de forma inesperada no nosso caminho. E eu quero trazer um pouquinho dessa experiência que a gente tem tido, especialmente ao longo do ano de 2014. Eu acredito que a gente junto pode construir coisas muito interessantes para a gente aqui em Vitória. Bom, vamos lá. Só para eu ter noção, quem aqui já comprou algum Bitcoin, algum pedaço de Bitcoin? Levanta a mão. Ninguém. Ótimo, lindo. Essa é a intenção mesmo. Quem aqui já ouviu falar de Bitcoin? E esse é o ponto. A gente ouve falar de Bitcoin. O que é Bitcoin pra gente? É o que? Uma moeda digital que alguém inventou, que tem um valor altamente especulativo, que é uma bolha, essa grana, um bando de maluco comprando esse negócio, vendendo e especulando em cima disso. Que negócio é esse? E eu tinha a impressão de Bitcoin como algo que a galera minerava, arrumou um jeito de ganhar dinheiro aí minerando, não entendia direito de história de minerar, e era um negócio meio obscuro que particularmente não me interessava, era muito obscuro para mim. Até que um dia foi muito interessante. Osias, cadê Osias? Lança a mão aí, Osias. Osias, tá aí. Osias é um desenvolvedor, já trabalhou com a gente lá um tempo atrás, e disse assim, cara, eu quero dar uma palestra para vocês de Bitcoin. Eu falei, claro, na hora. Vem aí, fala aí. E quando ele começou a explicar, de repente, cara, deu um estalo. De repente eu entendi que era uma tecnologia que tinha umas sacadas muito excepcionais. Que não era simplesmente um dinheiro digital qualquer que algumas pessoas estavam acreditando e especulando em cima dele, minerando e fazendo algum extra em cima disso. Mas que é algo que tinha um potencial muito grande para inovação, para a criação de novos negócios, startups e coisas que estavam muito alinhadas com o que a gente estava buscando. E foi a hora que eu falei, cara, isso é a próxima grande coisa que está vindo e eu quero estar no meio disso, não, eu quero estar no centro disso. E eu decidi começar a correr atrás. Não era fácil assim. Qual o caminho para começar a entender isso com profundidade? Você começa a pesquisar e começa a achar muita informação truncada, um monte de notícia maluca, um monte de notícia positiva, negativa, misturada. Você vai buscar tecnicamente uma falta de informação qualificada muito grande. E aí era o desafio de como encontrar um caminho ali sem morrer no meio do caminho, porque eu tinha um fôlego limitado. Então assim, eu tinha que encontrar um caminho para chegar no meu alvo. E aí eu comecei, primeiro, cara, eu preciso entender como esse negócio funciona. Então, baixa código-fonte do GitHub, tenta entender e tal, assiste todo tipo de vídeo que está na internet, para entender como a tecnologia funciona. Depois eu falei, cara, eu preciso me conectar aos caras que estão empreendendo nesse segmento. E aí comecei a buscar isso. E aí, esse ano eu tive em setembro, em São Francisco, no TechCrunch Disrupt, procurei uns caras lá, que é da Gem, uma empresa que está criando uma camada de soluções de APIs em cima do Bitcoin. Conheci os caras, troquei ideia com os caras. Agora em novembro eu estive em Los Angeles, procurei o grupo que é o Los Angeles Bitcoin, que é um meetup, tipo que a gente está começando aqui, eles começaram há menos de um ano lá. Participei do grupo com os caras, conversei, lá tinha investidores. Tinha um cara lá que era um investidor, ele ganhou muito dinheiro na época do início da internet. Ele trabalhava com moedas digitais para games, World of Warcraft, coisas desse naipe. Ganhou muito dinheiro com isso. E quando surgiu o Bitcoin, ele falou, caraca, isso é muito poderoso. E aí partiu para investir em empresas que estavam desenvolvendo tecnologias em cima dessa plataforma. Troquei ideia com o cara, qual a visão dele, de longo prazo, por que ele aposta nisso? Meetup com os caras, vai pro bar, troca ideia. Então assim, voltei de lá com uma visão totalmente nova do que é essa tecnologia. Agora, no início de dezembro, teve um encontro aqui no Rio de Janeiro, que foi o segundo encontro sul-americano de Bitcoin. Fui para lá, que menos tinha área brasileira, a gente em todo canto do mundo, sabe? Os caras mais ponta de lança desse ecossistema de Bitcoin estavam lá.
uma galera da Alemanha, uma galera dos Estados Unidos, uma galera da Argentina, porque a gente não é forte nisso, uma galera de todo canto do mundo. No final a gente conversou com todo tipo de gente, com advogado, com empreendedor, com distribuidor, até que a empresa lá que só fazia vídeo para tentar explicar Bitcoin para as pessoas. Ela é especializada, uma produtora de vídeo para explicar Bitcoin para as pessoas na língua delas, na cultura delas. Tinha um vídeo lá para indiano que era lá. O ponto o caminho ele não está pavimentado, não é fácil. E se você vai de forma superficial para a mídia, a sua informação é muito ruim. Então, por isso que a gente propôs criar o grupo Bitcoin Vitória. Nossa proposta aqui é, primeiro, compartilhar conhecimento e construir juntos aqui uma visão madura e empreendedora das oportunidades que existem nesse ambiente e nessa plataforma. Eu tenho muita coisa para falar. Eu propus a gente criar o grupo e esse meetup com uma visão bem enxuta, assim, não um passo de cada vez. Nossa visão para o grupo primeiro, é um grupo aberto, a gente não é dono do grupo. Né? Qualquer um aqui que queira participar mais ativamente na organização, a gente está pensando em fazer meetups mensais, fazer mais para frente alguns eventos maiores, trazer pessoas importantes do segmento para cá. A gente quer turbinar isso aqui. E mais para frente vai ficar claro por que a gente quer fazer isso. A gente não tem uma agenda secreta, segundo as intenções, eu não quero ganhar nada diretamente com isso. Eu acredito que fazendo isso aqui, a gente troca ideia. E dessa troca de ideias vão surgir ideias, parcerias, novas startups. E na pior das hipóteses, um ecossistema que chama atenção e que atrai investidores e que atrai coisas que de alguma forma vai também me beneficiar. Então, o nosso interesse, e eu não estou sozinho aqui, existe um grupo de pessoas, né, nesse primeiro interesse está, levanta a mão aí, levanta o Thiago, levanta o Marcelo, levanta o Henrique, galera que dá uma força aí para a gente organizar esse evento. Então, sabe, junta com a gente e vamos trabalhar. Nossa primeira missão é desmistificar a tecnologia, tentar mostrar o que ela é e o que ela não é. Enriquecer a discussão através de um grupo multidisciplinar. A gente não quer aqui só dev, cara programador, é importante programador, mas a gente quer um cara de economia, a gente quer um cara de artes, a gente quer um cara que é design, a gente quer um cara porque passa por todo mundo. E a gente quer gerar network, incentivar empreendedorismo e projetar esse nosso ecossistema que a gente está começando a criar aqui hoje para o Brasil e para o mundo. Acredite, está no início, cara. Não tem nada praticamente acontecendo. No Brasil não tem nada. Eu estou me aproximando da galera que acabou de criar a Fundação Bitcoin Brasil para dar uma legitimidade na hora de conversar com governos, conversar com autoridades, explicar o que é, o que não é. Acabei de criar a fundação, estou me aproximando com os caras para trazer esse respaldo da fundação para a gente também. Então, enfim, está muito no início. E estar muito no início significa oportunidade. Bom, esse nosso primeiro encontro, a nossa agenda aqui é bem simples. Eu quero dar uma visão introdutória ao que é a tecnologia, mostrar em que ponto que ela está no mundo, quem são as pessoas que estão apostando nela, o que é Bitcoin. Para explicar Bitcoin, eu preciso fazer uma distinção antes. Essa figura da esquerda é uma rede centralizada. Você tem um nó central, que é o tipo de servidor, né, e estações conectadas a ela. A do meio é uma rede que é distribuída, na verdade centralizada. Ela tem vários servidores locais, estações conectadas a eles e esses servidores conectados entre si. O nosso sistema financeiro atual funciona assim, verdade? Se você paga um boleto no seu banco, que foi emitido por outro banco, você se conecta ao seu banco se conecta ao outro banco e faz uma compensação e essa conta ele fecha no final das contas, ok? E a última rede é uma rede distribuída, onde não há nenhum servidor central em nenhum ponto, qualquer nó da rede conversa com qualquer outro nó, ponto a ponto, diretamente. Por exemplo, uma rede de token, de peer-to-peer. Você baixa um filme, baixando arquivos de vários pontos diferentes, e é ponto a ponto, e não adianta... Enfim, não vou fazer comentários aqui. No final das contas, é uma rede que não tem um servidor central. Ela não é gerenciada por ninguém, ela é totalmente distribuída. Tentar definir Bitcoin numa frase é uma missão praticamente impossível. Eu tentei aqui, sabendo que eu vou falhar.
Bitcoin é uma rede distribuída, peer-to-peer, que permite a verificação de posse e a transmissão de bens virtuais entre duas pessoas diretamente conectadas, de forma instantânea, altamente segura e sem a necessidade da mediação de qualquer instituição ou serviço centralizado. Primeira coisa, eu estou falando do Bitcoin tecnologia, não do Bitcoin moeda, ok? O Bitcoin tecnologia, ele é uma rede descentralizada, distribuída, que permite transmissão de um valor, de um bem. Pode ser dinheiro, mas pode ser qualquer outra coisa. Por exemplo, eu posso transmitir o meu voto. Ao invés de usar essa urna eletrônica bizarra, isso poderia estar rodando em cima da tecnologia do Bitcoin, seria muito mais transparente, infinitamente mais segura, onde o que eu estou fazendo é votando. Ao transmitir o meu voto para aquele candidato, ele ganha um voto meu. Pronto, eu criei uma aplicação de voto, de eleição, em cima da tecnologia Bitcoin, que tem nada a ver com dinheiro. Ou então eu vou criar uma solução que permite eu transferir a propriedade do meu iPhone para alguém. Ele é digital, ele é meu, mas eu posso vender ele para você e transmitir ele via essa tecnologia para você. Daí para frente eu não tenho mais acesso a ele, só você tem acesso. Só que isso é ponto a ponto, sem depender da Apple, sem depender do governo, no caso das eleições, sem depender de uma instituição central e muito mais seguro. É meio mágico, parece, mas é uma tecnologia, é uma cidade disruptiva. Eu não quero entrar em detalhes técnicos aqui, mas eu quero dar uma noção do que a gente está falando, eu quero plantar uma sementinha. E essa sementinha é a seguinte: o que a gente está vendo hoje é o início da construção de um protocolo que em cima dele vão ser desenvolvidos muitos outros protocolos e camadas de aplicação que nos próximos 5 anos vão criar o ambiente das aplicações que nós vamos ver rodando lá na frente. Como assim? Fazendo analogia com a internet, é como se estivéssemos em 94, no início da internet. As pessoas estavam excitadas, em geral pessoas técnicas, porque elas conseguiam se conectar e mandar um e-mail, uma mensagem para outra pessoa, e a outra pessoa em qualquer lugar do mundo recebia. E era aquela rede distribuída. Quantas oportunidades existiram para quem estava naquela época pensando em inovação e pensando em tecnologia? O que a gente está vendo hoje é uma camada aqui embaixo, que é a blockchain, que eu vou explicar, que é o que viabiliza o Bitcoin. Só que o Bitcoin está lá em cima. É apenas a primeira aplicação que está sendo criada com essa tecnologia. O Bitcoin dinheiro, o Bitcoin moeda, é uma aplicação. E é a primeira aplicação que está sendo criada. Existem muitas outras sendo pensadas, trabalhadas, só que a gente está numa fase muito inicial, que é ótimo para a gente. E nessa fase inicial a gente está construindo camadas. Camadas e camadas. Por exemplo, a galera trabalhando nessa camada em cima da blockchain, criando a possibilidade de você criar contratos inteligentes que definem a relação de posse. Por exemplo, você poderia fazer um Kickstarter, um site de, qual é o nome disso? Crowdfunding, obrigado, sem depender do Kickstarter, sem depender de alguém central. Nós todos poderíamos aqui criar um contrato onde a gente transfere um valor para esse contrato e se atingir um nível crítico, automaticamente esse valor vai para o objeto do contrato e se não atingir, ele automaticamente devolve para a gente sem precisar de eleger ninguém no meio do caminho em quem todos confiem. Nós não confiamos em ninguém, nós confiamos na tecnologia e ela se garante. E é isso, é muita coisa na verdade. Então a galera que está criando essas camadas no meio estão criando protocolos que permitem a gente criar esse tipo de aplicação. E aí vai subindo. No futuro, provavelmente, não vai fazer sentido, por exemplo, instituições como um banco utilizar o sistema atual. Eles vão utilizar aplicações em cima desse sistema. Eu não quero esticar, vou para frente. Deixa eu dar uma visão geral de como está no mundo. Falando agora do Bitcoin dinheiro, Bitcoin moeda, qual a aceitação dele?
A gente vê, por exemplo, a Dell. A Dell aceita Bitcoin, você pode comprar um notebook na Dell com Bitcoin. E ela, dependendo do produto, ela dá até 10% de desconto. Por que ela dá? Porque a operação é muito mais barata com o Bitcoin. Ela não depende de taxas financeiras e bancos e uma série. Nossa amiga que está recebendo cartão de crédito, ele vai pagar o quê? 3%? Vai receber quanto? No final do mês? Se ele recebesse Bitcoin, ele não pagaria nada, praticamente nada, menos de 1 centavo ele pagaria pela transação e receberia hoje, agora. Então, por isso que a Dell pode oferecer desconto. No Brasil, Tecnisa, ela é uma construtora de São Paulo. Ela oferece 5% de desconto se você der a sua entrada na hora de comprar um imóvel com Bitcoin. Recentemente, a Microsoft anunciou que vai passar a aceitar no Xbox, em todas as plataformas de games e de bens virtuais. Ela quer estender isso para todos os seus produtos, pagamento em Bitcoin. Estou citando alguns nomes para mostrar a credibilidade. Se a galera não é maluca de associar a imagem deles a um produto, enfim, que é meramente uma especulação, uma boa. ATM, lá nos Estados Unidos, você vai sacar dinheiro, você vai passar o cartão e saca dinheiro. ATMs crescendo pelo mundo todo. Você tem Bitcoin, você chega lá e aí o ATM vai, você, com o seu celular, né, você escaneia um QR Code lá e saca o dinheiro na hora. Só que se você olhar esse gráfico, há um ano atrás não tinha nada, não tinha nenhum ATM no mundo. Está crescendo, agora são mais de 200. A gente está no momento, o momento é agora. A oportunidade são esses próximos anos. O último argumento, o investimento early stage, que são esses investimentos logo no início da operação em startups de Bitcoin. Em 2014, foram investidos quase 300 milhões de dólares em startups que trabalham sobre essa tecnologia Bitcoin. Se você comparar isso com o início da internet, foi investido mais em Bitcoin do que foi investido na internet. Empresas de internet foram de early stages, de estágio inicial. Essa galera não está brincando. Eu estava lá no Rio, trocando ideia com o cara, falando, estou indo para São Francisco, a mulher está maluca, porque de uma hora eu recebi investimento, estou indo para lá, morar lá. O que ele criou? Ele criou uma empresa que é como se fosse um Dropbox, só que ao invés de ter uma estrutura em cloud, ele tem uma estrutura distribuída. E aí você usa o seu espaço livre do seu disco e ganha por isso, só que a infraestrutura dele é baseada na blockchain do Bitcoin. Então, esquece um pouquinho o dinheiro, não que ele não seja importante, não tem uma série de questões interessantes sobre ele. A tecnologia, ela permite um leque enorme de coisas que talvez nós estejamos ignorando por desconhecimento. Um case rapidinho, a Zappo. A Zappo é uma argentina, e a Argentina entrou no Bitcoin porque a moeda deles está sofrendo muito problema, e a moeda não tem seguranças, buscando alternativa, medo de fisco, de confiscar dinheiro, um monte de coisa, a partir do Bitcoin. Isso criou um ecossistema lá. Então esse cara, ele criou uma startup de uma carteira, hoje ele está lá em Palo Alto. Ele conheceu o Bitcoin em 2011 e decidiu criar um software de carteira no final de 2013. Ele publicou a primeira versão do produto dele em março de 2014. No mesmo mês ele recebeu 2 milhões de dólares de investimento. Depois recebeu mais 2 milhões, mais tantos, 40 milhões no total, ok? 38 milhões. Ele tem 40 milhões de dólares de investimento, porque ele criou uma solução que é um cartão de débito para quem tem Bitcoin. Eu posso entrar aqui, ele não entende nada, nem sabe o que é Bitcoin. Eu pago um cartão de débito, mas vai a transação no final saca da minha conta Bitcoin. É um argentino, cara, sem nenhum preconceito com os argentinos, tá ligado? Tipo, a gente tem muita oportunidade de inovar em cima disso. Deixa eu dar uma geral rápida sobre a ideia do Bitcoin. Cara, voltando um pouquinho no tempo, como surgiu o dinheiro? A gente sabe, tinha escampo, a troca. A troca não era simplesmente te dou uma galinha, você me dá uma caixa de maçãs. Porque às vezes eu não estou precisando de maçã, muito menos uma caixa, vai apodrecer. A troca se baseava numa relação de confiança. Fala, meu irmão, eu estou precisando de uma galinha. Toma aí, cara. Aí eu falei, pô, me dá maçã aí. Outro dia, me dá maçã aí. Pô, eu tô com crédito com o cara, me dá maçã. Eu estou usando esse crédito com o cara baseado na confiança. A moeda era a confiança. Era uma sociedade, uma comunidade,
baseado na confiança. Só que isso era muito ruim, porque não tinha uma base comum de troca. Quantas maçãs vai uma galinha? Ninguém nunca pensou nisso. Talvez tenha que pensar na primeira vez, é um problema. E se eu quiser comprar meia galinha, né, tipo, e a outra metade, como é que fica? Tem uma série de problemas. A gente sabe, pô, beleza, foi criado um tipo de moeda baseado num metal mais raro e precioso, enfim, que tivesse um valor intrínseco ali pelo fato de ser raro. Beleza, então agora você tem um meio de troca comum e você começa a trocar. Mas, como em qualquer época, as pessoas começam a enriquecer, elas começam a ter um volume, e elas vão ter que guardar isso em algum lugar. Então as pessoas mais ricas criavam estruturas de segurança, cofres e tal, para guardar o dinheiro. E as outras pessoas, mesmo não tão ricas, começaram a se preocupar, e meu dinheiro, alguém entra aqui e rouba. Então ele pegava e falava, amigo, cara, vizinho, você tem um cofre aí, bicho, guarda isso para mim. E aí a pessoa deixava lá o dinheiro e recebia um tipo de documento, que lá nos Estados Unidos chamam de IOU, I-O-U, assim, no final das contas é uma declaração dizendo que você tem a propriedade daquilo, que você pode com esse documento lá e resgatar esse valor. Beleza. Só que o que começou a acontecer é que esse documento tinha o mesmo valor do próprio ouro guardado. Se eu vou comprar um terreno seu, uma casa sua, eu posso te dar um documento. Para que eu vou pegar o dinheiro, tirar, botar na sacola, te entregar, para você ir lá, pegar o documento? Tá ligado? Eu posso te dar o documento aqui, ó. Baseado mais uma vez na confiança do valor desse documento, na confiança de estar de posse de alguém que ele conhece e que fala, cara, eu confio nisso. Eu confio nesse papel, eu confio no valor desse papel. Beleza. E basicamente é isso que nós temos hoje, séculos e séculos depois. Digital, é claro, né? Seu dinheiro não está guardado num cofre no banco, é uns númerozinhos lá no banco de dados. Mas é a mesma coisa, está de posse do banco. Para você tirar esse dinheiro, você tem que de alguma forma acionar, usando o seu cartão, usando senhas, usando mecanismos para acionar e legitimizar, sei lá, o seu saque, o seu uso do dinheiro. Ok, só que isso não é simples, cara. Primeiro que o banco não pode confiar que você é você, e aí ele necessita de aumentar a segurança. Isso é um pé no saco e vai dificultar o acesso ao seu dinheiro. Experimenta fazer uma compra, sei lá, na Amazon, que seja, de um notebook novo, estando viajando nos Estados Unidos. Eles cancelaram a minha compra, porque, cara, eu provei tudo, respondi todas as perguntas secretas, no final eles mandaram e-mail. Não sei como, todas as suas informações foram vazadas. Mas, para a sua segurança, nós não autorizamos estamos estornando aqui a transação. Como assim, cara? É o meu dinheiro, estou querendo gastar aqui, comprar essa parada. Por quê? Porque eles são responsáveis, e se der um problema, eles vão ter que arcar com isso. Então, é um jogo complicado. Existe tecnologia suficiente para eles protegerem muito o dinheiro? Existe, mas eu não consigo acessar. Vai ser tão difícil que você, eu não vou conseguir usar ele no dia a dia. Então eles têm que relaxar um pouco, mas quando eles relaxam um pouco, eles criam brechas para clonagem de cartão, um monte de coisa. Então, esse sistema arcaico foi informatizado, mas é só isso que existe hoje. Agora, no mundo hoje, você manda uma mensagem instantânea para uma pessoa de qualquer lugar do mundo, você conversa com ela online, de qualquer lugar para qualquer lugar. E ao mesmo tempo você tem coisas bizarras como boleto bancário. Tá ligado? Você tem que pagar um negócio não sei aonde, compensa não sei quanto tempo depois. Você tem, para mandar dinheiro para fora, você precisa de um Western Union da vida, ou alguém que faça uma remessa internacional, e tem que ser feito com um monte de burocracia, um custo enorme, simplesmente porque você não tem alternativa. Eles não te dão alternativa. Se eles estivessem pegando um carro forte, pegando meu dinheiro, colocando no avião, levando para lá, eu entenderia o valor que eles estão agregando nessa operação. Mas não é mais assim que funciona. É só um update no banco de dados. Não faz sentido. E aí vem a blockchain. E o que é a blockchain? A blockchain é a tecnologia por detrás do Bitcoin. É o que permite o dinheiro Bitcoin existir. Vocês vão ver muitas vezes as pessoas falando de Bitcoin se referindo a tudo,
E algumas vezes se referindo ao dinheiro especificamente, mas sempre que alguém falar blockchain, está se referindo à tecnologia que é base para o Bitcoin. O que é a blockchain? E como que é possível mandar um valor que pode ser um dinheiro, como eu falei, ou pode ser qualquer outra coisa. Eu posso estar nos Estados Unidos votando nas eleições para presidente do Brasil. Por que não? Por que não? A questão é que hoje não tem uma tecnologia que faça isso com segurança. A blockchain permite isso. Então, o que é a blockchain? Ela é uma rede distribuída que criou um livro público de registro. Nesse livro público que todo mundo tem acesso, é declarado o que cada um tem. Vamos pensar no dinheiro Bitcoin para simplificar, ok? O dinheiro Bitcoin. Se eu tenho um Bitcoin, em algum lugar, nesse livro público está registrado que eu tenho um Bitcoin. Se eu transferir esse Bitcoin para o Henrique, vai ter uma transação publicada nesse livro, um livro, né, entre aspas, publicado na blockchain, dizendo que eu estou transferindo esse meu Bitcoin para o Henrique. Isso é peer-to-peer. Eu vou chegar para o Henrique tem uma cópia da blockchain local, eu tenho uma cópia, eu vou transferir para ele, e isso vai ser replicado para todo mundo no mundo inteiro. Todos os computadores que funcionam com Bitcoin vão ter uma cópia dessa transação. Existem muitos elementos aqui do como funciona que eu vou explicar no nosso próximo encontro. A gente vai desenvolver isso. Mas deixa eu tentar dar uma visão rápida de qual é a visão geral de como isso é possível, como isso é seguro, e no final eu volto para perguntas e a gente tenta sanar minimamente a curiosidade e a dúvida de vocês. Então, como é que funciona isso? Eu vou gerar um registro de transação. Então, o dinheiro está vindo de algum lugar e indo para algum lugar. Está saindo de mim e está indo para o Henrique. No meu exemplo, está saindo da Hélice e indo para o Bob. Isso vai entrar nesse Public Ledger, nesse livro público de registros. Nesse livro, quando isso entrar no livro, vai ser gerada uma página nova, que a gente chama de bloco. Essa página tem várias transações. E alguém vai montar essa página, algum nó da rede vai montar essa página e vai mandar para os outros nós falando, eu montei a próxima página do livro. E se a rede conseguir chegar num consenso de qual é a próxima página, porque cada computador pode estar tentando montar a próxima página. E aí a rede chega num consenso de qual é a próxima página e confirma aquela página. E aí todo mundo aceita aquela página. E aí não há mais dúvidas que aquelas transações são válidas, de que elas aconteceram de verdade. E aí eu vou abrir um parênteses rápido. A história do Bitcoin, o início do Bitcoin, surgiu em 2008, com um artigozinho de meia dúzia de páginas, de um cara pseudônimo Satoshi Nakamoto. Esse cara resolveu um problema da computação que até então era em aberto. É um problema conhecido como o problema em português, generais bizantinos. O problema dos generais bizantinos é o problema de sistemas distribuídos conseguirem consenso, mesmo quando existem nós mal intencionados na rede tentando avacalhar o processo. Eu não vou entrar no detalhe disso aqui agora, mas essa solução dele em 2008 viabilizou a blockchain. Antes de 2008 era impossível, ninguém tinha condição de construir essa tecnologia. Com esse artigo, depois em 2009, alguns desenvolvedores se juntaram e começaram a fazer uma prova de conceito que virou o Bitcoin, ok? Então, esse bloco é construído e aí, no final, isso entra numa sequência de blocos. Cada página vem após a outra, não pode ter, enfiar a página no meio, existe uma sequência bem definida. Uma vez que uma página entrou, nenhuma outra pode entrar. Então, isso é público. A informação de que eu mandei o dinheiro para o Henrique, os dados do Henrique não estão públicos lá. O que tem lá é um número, que é uma chave pública do Henrique, que dá a ele o direito de depois pegar esse dinheiro e transmitir para outro. Mas qualquer um consegue entrar lá e ver.
e verificar e validar que a transação realmente aconteceu. Então, se eu usasse tecnologia para, sei lá, transmitir a posse do meu iPhone para outra pessoa, essa pessoa consegue verificar, não, realmente a posse está comigo. Qualquer pessoa no mundo inteiro consegue verificar. É altamente transparente. A proposta da rede tem um nível de privacidade, de anonimato para não expor as pessoas, mas ao mesmo tempo ser altamente transparente. E um dos elementos que foram usados para conseguir resolver isso, e mais uma vez não dá para entrar em muito detalhe aqui, é a estratégia para garantir o consenso na rede, garantir que a rede toda, ou pelo menos 51% dela, está empenhada em ir para a mesma direção. Como assim? De que essa 50% da rede está empenhada em aceitar as mesmas regras através da resolução de um problema computacional complexo, que no caso, desculpa a parte técnica, é calcular um hash com algumas características específicas que você quer começar com vários zeros. A ideia por detrás disso é que uma pessoa sozinha não vai ter poder computacional para conseguir, estatisticamente falando, fazer o que a rede toda consegue fazer. E uma pessoa sozinha, mal intencionada por causa disso, não consegue violar a rede. A rede Bitcoin hoje é mais segura que qualquer sistema de segurança do mundo. A rede. Você pode ter o seu computador vulnerável, você pode perder até o seu dinheiro porque você não protegeu as suas chaves, as suas senhas, vamos dizer assim, mas esse é um problema seu, não é da rede. A rede é muito segura e é virtualmente impossível de ser invadida. Quando alguém tenta invadir a rede, o que acontece é que começam a aparecer umas páginas, uns blocos adicionais que são fraudulentos, e que, na medida que a rede vai avançando, ela começa a perceber que não é consensual, que aquelas páginas não são consensuais, e ela vai e descarta. Ela elege as páginas que são verdadeiras e descarta aquelas páginas. Então, eu sei que isso tudo parece muito obscuro, eu não quero esticar demais, mas eu quero concluir aqui, abrir para perguntas, dizendo o seguinte. Primeiro, só para marcar os pontos. A tecnologia que permite a existência do Bitcoin, do dinheiro Bitcoin, é uma tecnologia extremamente disruptiva. Ela é baseada na solução de um problema que até então não era resolvido e que permite soluções distribuídas inimagináveis. O que a gente está vendo acontecer aos poucos é um problema porque, como a primeira aplicação é o dinheiro Bitcoin, e o dinheiro Bitcoin tem uma série de particularidades que, por exemplo, ele varia muito. Ele tem uma volatilidade muito grande. Então, para quem quer ter Bitcoin no bolso, você pode perder dinheiro, sabe? Você não fica confortável, o negócio está variando, subindo, descendo. Então, quando você pensa no dinheiro Bitcoin, isso te dá um pouco de receio. Para alguns isso pode ser oportunidade, o cara quer investir, quer aproveitar essas variações para fazer day trading e ganhar dinheiro. Beleza, mas isso é um perfil específico. Esquece um pouco o dinheiro. Essa flutuação, se o dinheiro Bitcoin viesse firmar, eu acredito que vai vir. Com o uso, com o volume, ele tende a se estabilizar e tende a sofrer variações pequenas, como qualquer dinheiro. Mas esquece um pouco o dinheiro e pensa na tecnologia. Pensa no potencial que é criar uma rede distribuída. Pensa, por exemplo, tem uns caras, uma empresa chamada Ethereum, que estão criando uma camada que a proposta deles é que as próximas aplicações, inclusive estão criando um navegador deles, rodem em cima da blockchain. Ao invés de ter um Facebook rodando só na internet, você vai ter um Facebook rodando sobre a blockchain. Para quê? Para que ele seja distribuído, para que ele não seja do Facebook, seja nosso. As regras são consensuais. O que acontece lá, o que a gente vê ou deixa de ver, são consensuais. Para que ter uma empresa específica, centralizadora, definindo as regras, ditando as regras? Isso é um novo mundo. O modo como a gente entende as empresas de tecnologia hoje, todas elas são centralizadas. Tudo vai para a cloud, mas é centralizado.
A infraestrutura pode estar distribuída, mas a propriedade daquilo é centralizada. O que nós estamos vendo agora são novos modelos de negócio baseado nessa estrutura distribuída. No final das contas, durante esse ano, eu rodei bastante e eu confesso que no início eu estava um pouco temeroso, porque eu vi alguns indicadores negativos em relação a me associar publicamente a Bitcoin. Bitcoin, em alguns contextos, tem um viés negativo e me preocupava um pouco isso. Mas depois de rodar, de ver o naipe dos caras que estão discutindo, sabe? De sentar e ver o Congresso do Canadá discutindo Bitcoin e entendendo a tecnologia, entendendo o potencial dela, deixando ela caminhar, cogitando até de abraçar, de criar alguma coisa no próprio sistema financeiro deles, usando a tecnologia. E cara, e a gente que vive num país em desenvolvimento, a gente tem muito mais oportunidades ainda. A gente tem no Brasil hoje, baseado no número que eu vi, mais de 40% da população sem conta bancária. 40% da população não tem conta bancária. E eu estou encerrando. Isso quer dizer que o sistema bancário ele cobra taxas abusivas e ele faz uma série de coisas que fazem sentido para uma parte da sociedade, mas para outra não. E essas pessoas elas têm que transacionar, elas têm que fazer operações. Por exemplo, os caras criaram uma plataforma de financiamento de microcrédito distribuído, baseado na blockchain. Então, um cara, sei lá, que mora numa casa flutuante no Rio Amazonas, mas que tem um celular, ele consegue acessar financiamento internacional. Ele consegue ter uma conta bancária mais segura que qualquer banco pode oferecer. E ele consegue fazer transações ponto a ponto, instantaneamente, com qualquer pessoa do mundo. E a gente está falando da aplicação dinheiro. O que a gente consegue construir com essa tecnologia? Então, para isso, a gente tem que trocar ideia, a gente tem que entender mais profundamente como que essa tecnologia funciona e conectar pessoas que têm backgrounds diferentes para ver o que brota daí. O que eu sei é que tem muita gente séria, investindo pesado, enfim, eu acho que a gente deve estar nesse meio, beleza? Obrigado, desculpa se eu estiver um pouquinho.